Neste vídeo vamos abordar as profecias de Brandon Daly Biggs, acerca de eventos que ocorrerão e afetarão a humanidade. Então quem é Brandon Daly Biggs? Brandon Daly Biggs é um pastor e autodeclarado profeta cristão dos Estados Unidos, natural de Oklahoma. Ele ganhou notoriedade em 2024 após publicar vídeos em seu canal no YouTube, chamado Last Days, nos quais afirmava ter recebido visões proféticas de eventos futuros. Seu conteúdo é fortemente voltado para temas apocalípticos, advertências espirituais e previsões sobre acontecimentos políticos e naturais. Segundo relatos, Biggs estudou teologia e lidera uma comunidade cristã com foco em oração, arrependimento e preparação espiritual para tempos difíceis. Ele é casado, tem filhos e mantém uma presença ativa nas redes sociais, onde compartilha mensagens e visões que afirma receber de Deus. A seguir, algumas das principais profecias atribuídas a Brandon Biggs, com as datas aproximadas de suas declarações. Em 14 de março de 2024, previu a tentativa de assassinato contra Donald Trump. Biggs diz que vai uma bala passando perto da orelha de Trump e estourando seu tímpano. Em 13 de julho de 2024, Trump foi atingido na orelha direita durante um comício na Pensilvânia. Na mesma ocasião, previu a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024 e que ele passaria por um renascimento espiritual após o atentado. A eleição ocorreu em novembro de 2024 e Trump foi declarado vencedor. Porém, a parte espiritual é subjetiva. Em abril de 2024, previu que um terremoto de magnitude 10 atingiria a falha de New Madrid, afetando estados como Missouri, Arkansas e Tennessee. Biggs afirmou que 1.800 pessoas morreriam. Ele sugeriu que aconteceria na primavera americana, possivelmente entre março e maio de 2025. Essa profecia ainda não se cumpriu. Ainda previu que uma nova Grande Depressão econômica, a exemplo da Grande Depressão de 1929, atingirá a América. Após a vitória de Trump, posteriormente, haverá uma transferência de riqueza que ocorrerá devido ao colapso nos mercados financeiros e valorização de criptomoedas como XRP, e que também haverá um avivamento espiritual nacional. Estas e outras previsões estão em andamento, e muitos aguardando para ver o seu cumprimento. Algumas dessas previsões de Brandon foram recebidas com ceticismo, enquanto outras chamaram atenção por sua precisão aparente, especialmente a do atentado e da eleição do presidente Trump. Seguir, vamos ouvir e analisar as mais recentes previsões de Brandon sobre o tabuleiro da geopolítica das nações e suas previsões de um conflito de proporções mundiais. Vale a pena ouvir as palavras desse homem que já acertou previsões de grande impacto na vida de toda a humanidade. Então nos acompanhe nessa jornada de fé, meditação, busca do conhecimento e discernimento através do Espírito Santo de Deus acerca dos momentos que vive a humanidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o link do vídeo e comentar qual a sua visão acerca dessas profecias. Gente, olhem o que o presidente Trump disse sobre o Putin. Ele disse que ele é louco, né? Vocês acreditam nisso? Agora, olha, volta para 2023. Eu disse para vocês que vi um grande Apolion. E o Senhor disse, este é o grande Apolion que você está vendo. E eu vi uma criatura demoníaca com aparência angelical em um poço, buraco, com correntes enroladas ao redor dela. Eu vi um anjo do Senhor descer e libertar o grande Apolion do poço. E ele subiu e começou a girar como um peão. Girando como um peão. E eu disse para vocês que ele tinha um tipo de pelo, como um adorno, com chifres de capacete viking. Tinha chifres e estava girando, e foi direto até o Putin e começou a oprimir Putin para criar uma guerra ainda maior nos dias que viriam. E o Senhor disse, é isso que está por vir. E quando vi isso acontecer, vi Putin começar a agir como um tirano. E as pessoas dizem, eu gosto do Putin. Algumas pessoas, eu tenho russos neste canal, tenho ucranianos, tenho todo tipo de gente diferente, então só estou contando o que eu vi. Não estou aqui criticando o seu líder favorito, só estou contando o que eu vi, ok? Então, eu o vi ser como se fosse energizado de forma demoníaca quando isso acontece, e ele começou a influenciar coisas na Síria, na Rússia, começou a influenciar a Síria e com Israel e todas essas outras coisas, certo? Então, vemos uma escalada sempre que eu disse que ele tinha suas cartas.
Ele tinha suas cartas, uma mão de 5 cartas, como um rosto de pôquer, e ele estava observando. Eu vi a Coreia do Norte, se unindo ainda mais a ele no reino espiritual. Eu vi e ouvi algumas coisas a portas fechadas que ninguém mais sabe ou vê. É meio como era na Bíblia, quando o profeta ouvia quais eram os planos do inimigo, o que estava sendo feito e dito, e eles diziam: como eles sabem o que está por vir? Como eles sabem dos nossos planos? Porque havia um profeta no meio deles. Agora não estou me chamando de profeta, mas sou um sentinela, e o Senhor me disse que essas reuniões aconteceriam. Observação: o que aconteceu depois foi que eu o vi atacando a Polônia, perto de Varsóvia, com uma arma que nunca foi usada antes na face da terra. Jamais. E a mídia, todos dirão quando isso acontecer. Oramos para que não aconteça. Mas se isso acontecer, foi isso que eu vi. Eu vi artigos de notícias, manchetes no YouTube, você sabe, como portais de notícias dizendo: nunca vimos esse tipo de arma ser usada antes. E desintegrou, vaporizou todo mundo, mas não destruiu os prédios na região de Varsóvia, na Polônia. E foi como um raio de 80 quilômetros, uma arma de destruição em massa gigantesca, e não era nuclear, mas desintegrou as pessoas. Fez com que as pessoas se vaporizassem. Carros, nada. Casas, nada. Pessoas, sim. Eu nunca vi nada parecido, certo? Quando isso acontecer, se acontecer, reze a Deus para que não aconteça, mas foi na região de Varsóvia, certo? E quando isso acontecer, se acontecer, eu vi as manchetes da Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial, grande, todos participaram. Ele tinha coalizões com China, Irã, Coreia do Norte e assim por diante. Havia pessoas com quem ele tinha alianças vindo em seu auxílio, e foi um grande conflito generalizado. A América se juntou e eu vi um rascunho. Eu vi homens e mulheres. Eu vi isso em visões e sonhos e em coisas que o Espírito Santo me alertou. Que Emmanuel Macron vai se levantar nos próximos dias. Lembre-se do que estou te dizendo. Emmanuel Macron vai se levantar nos próximos dias como um Hitler. Eu não sei como. Isso foi o que eu vi. E o Senhor me disse: ele é um Ismael para o Isaac. Pois o Isaac está sendo preparado. O anticristo está sendo preparado por trás de uma cortina enquanto falamos. Sendo preparado. E eu vi 4 grandes demônios sussurrando em seu ouvido, penteando seu cabelo e arrumando seu rosto. Arrumando seu rosto. Eles estavam tocando seu rosto e pareciam pessoas lagarto. Eles tinham caudas longas e estavam cuidando dele. E de repente aquelas criaturas começaram a girar ao redor dele como um peão, como um redemoinho. E eles se moviam dos pés até as cabeças dele, subindo e descendo pelo corpo como um como um pequeno tornado. E eles estavam preparando ele. E estou apenas relembrando a visão, estou apenas relembrando meu tempo de oração, como sempre faço. Isso foi em 2023, certo? Eu vi homens e mulheres se alinhando para o alistamento, indo em direção à Europa. Será que vemos isso chegando? Eu espero que não. Porque eu vi nas manchetes que a Polônia estava se envolvendo e eles estavam fazendo coisas que chocaram a Rússia. E eu pensei: ah, não. Eu disse para o Braden: ah, não, filho. Foi isso que eu vi. Eu disse que eles provocam a Rússia. Eles provocam a Rússia, e isso eu digo: nós estamos esperando um evento para provocar a Rússia. Será que esse é o evento? Eu não faço ideia. Eu só conto o que eu vejo. Uma observação sobre outra visão que o Senhor nos deu enquanto orávamos. Eu vi a vontade hipnótica preta e amarela vindo deles para eventos de bandeira falsa, e isso envolvia Israel. Eu vi, para criar um inimigo imaginário, eu sou muito cuidadoso com o que te conto e como apresento, mas eu vi para criar um inimigo imaginário porque Trump queria lidar com o Irã de forma diplomática e tentar negociar as coisas,
e eu vi Benjamin Netanyahu dizendo: vamos apertar o botão. Vamos apertar o botão e atacar as instalações deles. As instalações de gás, petróleo, tudo, mas precisamos de um motivo para atacar. Era isso que eu continuava ouvindo, precisamos ter um motivo para atacar. Então, em vez de esperar que a América se juntasse, havia confrontos. Eu vi confrontos. Mas ainda era um tipo de relacionamento como o de Jonatas e Davi. Você pode concordar em discordar das pessoas sem excomungá-las, sabe? Ah, eu não tô fora daqui. Não. Eu vi um relacionamento como o de Jonatas e Davi. Eu vi grande riqueza no Mediterrâneo pela Gaza, através do petróleo. Petróleo, quantidades massivas, bilhões de dólares em petróleo no Mediterrâneo. Talvez eu esteja enganado, eu não sei. Tudo o que eu sei é o que eu vi. Reservas de gás natural. Eu vi uma riqueza além da compreensão de qualquer um saindo do Mediterrâneo na costa de Israel e Gaza, exatamente onde a guerra tem acontecido. Então vemos essa escalada entre Trump e Bibi. Eu tenho os artigos de notícias bem aqui para mostrar o que está sendo dito. Meu filho vai colocá-los aí agora. 2 sites de notícias de Jerusalém, 2 sites israelenses alertando sobre a mesma coisa, que há uma ruptura, que ele quer seguir em frente e atacar, e Trump quer... Calma aí, amigo, vamos ser diplomáticos aqui e dar uma chance a eles. Haverá uma provocação? É isso que estou perguntando a vocês agora, porque foi isso que eu vi. Eu vi uma provocação. Eu vi eventos de falsa bandeira. Eu vi um bicho-papão. Então será que vemos isso? Eu oro para que não, porque é mais escalada. E então, agora temos muito pelo que orar. Temos muitas áreas diferentes pelas quais poderíamos orar. Temos um grande evento se aproximando nos Estados Unidos no aniversário do Trump. Eles querem, no dia 15 ou 14, sei lá, de junho, vão fazer uma grande parada militar. E normalmente sinceramente, eu em toda a minha vida não acho que já tenha visto uma parada militar dessa magnitude antes. Por que estamos fazendo isso? Por que estamos exibindo todos esses tanques e todo esse aparato? É para comemorar o aniversário do Trump? Quer dizer, talvez? Eu não sei. Eu simplesmente nunca ouvi falar de algo assim antes. Só estou dizendo para vocês, estamos à beira de algo. Eu posso sentir. Eu posso sentir. Com os terremotos, os vulcões... e as coisas que o Senhor continua me mostrando, há um grande abalo. Onde? Eu vou sacudir a terra com terremotos, vou sacudir os céus acima, vou sacudir a política, vou sacudir a igreja, vou expor pregadores e ministros que são lobos em pele de cordeiro, e vou removê-los nos próximos dias, diz o Senhor. E eu levantarei novos Davides, pessoas que têm uma espinha dorsal de ferro, que irão e tomarão a terra para mim, como Josués e Calebes. Foi isso que o Espírito do Senhor me disse. Eu vou sacudir a igreja e vou sacudir o sistema financeiro. Vou sacudir 5 coisas principais nos próximos dias, ele disse. Então estamos vendo todas essas coisas sendo abaladas ao mesmo tempo. A igreja, a política, guerras, rumores de guerras, a terra sendo abalada, terremotos em todos os tipos de lugares diferentes, e ainda não vimos os céus. Estou realmente curioso sobre isso. Eu disse a todos vocês que veríamos peixes que nunca vimos antes. Agora estou procurando por esses peixes. Peixes vão aparecer na praia que serão intoxicados por algum tipo de veneno por causa da terra, entrando em erupção no fundo do oceano, no fundo das profundezas. Lá no Oceano Pacífico, lá no Oceano Atlântico, na região do Mediterrâneo. Assistir terremotos em diversos lugares. Vulcões entrando em erupção. A crosta terrestre está tremendo e sacudindo no círculo de fogo. As pessoas estão surtando. Elas estão dizendo, ei, mas tem sido sobre o Japão. Eu te disse. Eu vi tsunamis, vi coisas que fariam que a maioria das pessoas... Se você olhar, eu te disse, se você estiver na horizontal e olhar assim, vai te assustar. E a Bíblia até nos disse que o coração dos homens desfaleceria de medo ao ver as coisas que viriam. Profecias como essas que acabamos de ouvir são muito impactantes.
E ainda mais neste momento que a humanidade está passando. Com conflitos por toda parte, caos, fome, mudanças climáticas, crises econômicas. Contudo, não devemos temer. Tudo isso faz parte do juízo do Deus Altíssimo contra os perversos que habitam essa terra. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. O Senhor Jesus jamais esquece os seus eleitos, pois assim está escrito no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29, a 31:2. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, todos estes acontecimentos servem para fortalecer a fé daqueles que creem e seguem nosso Senhor Jesus Cristo. Continuem acompanhando o nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, dar o like e comentar. Até o próximo vídeo.